Acompanhe comigo o tratamento dessa lesão periapical no dente 11. Diferente do que mostra nas imagens, o canal já foi tratado, dado como satisfatório. Agora o nosso objetivo é eliminar a lesão periapical, aquele conteúdo inflamatório, e realizar a apsectomia. No design de retalho, temos a opção de fazer uma incisão semilunar, o que particularmente não me agrada muito por conta da dificuldade de acesso muitas vezes é um retalho que sangra bastante, então eu tenho preferência por estratégias como incisões relaxantes, como essa incisão trapezoidal demonstrada graficamente, ou então incisões relaxantes. É muito importante que as incisões relaxantes não sejam feitas exatamente no zênite do dente. Essa região do zênite do dente, ela vai trazer problemas no retalho. Você precisa fazer a incisão exatamente na transição entre o zênite e a papila. É muito importante que você não faça uma incisão exatamente em cima da papila também. Então são duas regiões proibidas, o zênite do dente e o centro da papila. Eu também não posso fazer um retalho convergente, eu preciso fazer um retalho divergente. É muito importante que o ápice do meu retalho seja menor que a base. A base, a parte que leva a irrigação sanguínea para o ápice do retalho, tem que ser mais larga para evitar que ele tenha ali algum problema vascular, uma necrose. Outro detalhe importante a respeito do retalho é que nós temos que nos atentar a ter sempre um dente de distância da região de interesse onde eu vou operar, nesse caso o ápice do dente 11. Então, neste caso, eu vou fazer um design de retalho levando essa incisão basicamente até a região do canino dela, né? Se o 11 é o interesse, o 13 vai ser minha referência para fazer a incisão. Lembrando, não vou fazer no zênite do 13, não vou fazer no meio da papila, eu vou fazer na transição entre a papila, entre o 13 e o 14, e o zênite do meu dente 13. Sempre iniciando a incisão em 90 graus, correndo em 45 graus e finalizando em 90 graus. Esse é um princípio básico de incisão que deve ser respeitado sempre quando nós vamos fazer incisões, principalmente em regiões estéticas, que pode trazer ali um dissabor estético para o meu paciente, pode trazer uma situação antiestética. Depois disso, eu vou fazer um descolamento das papilas, né? Eu sempre passo uma incisão intrasulcular, mas mais voltada a fazer a soltura das papilas. Eu levo essa bisturi até a crista óssea alveolar, não tendo necessidade de eu passar dentro do meu sulco gengival em toda a região. Eu somente faço o alívio das papilas, para que em seguida eu possa vir com um instrumental bastante delicado. Este em específico é um instrumental que chama-se Dissector, que eu faço a elevação do meu periósteo pontualmente em regiões que tradicionalmente são de difícil acesso cirúrgico, de difícil manejo e elevação adequada do periósteo. É muito importante que eu use instrumentos bastante afiados, bastante delicados, para que eu não faça o esgarçamento das minhas papilas, eu não faça uma laceração do meu retalho e também eu consiga descolar o periósteo de maneira íntegra. Eu não posso, neste momento, fazer lesões, perfurações, lacerações no meu tecido periostal. Eu preciso descolar ele junto do retalho da mucosa. Esse retalho chama-se retalho mucoperiostal. É muito comum a gente ver, principalmente quem está iniciando, a dificuldade de fazer descolamento nessa região, fazendo com que o retalho sangre bastante, fazendo com que tenha lesões, lacerações em periósteo, muitas vezes que se estendem para a mucosa, e às vezes você tem até fenestrações do periósteo para a mucosa, dificultando bastante a visualização, dificultando a sutura, dificultando todo o processo cicatricial do teu paciente. E aqui com o retalho descolado, nós já observamos adequadamente a visibilidade ali onde já ocorreu uma fenestração da tábua óssea alveolar desse paciente. Eu vou, através dessa fenestração, eu vou usar ela como uma referência para atingir a minha lesão. Então eu vou com uma fresa esférica multilaminada, tamanho 8, fazendo a ostectomia, aumentando a minha janela da fenestração para que eu tenha um acesso adequado a toda essa lesão periapical inflamatória desse paciente.
fazendo uma irrigação constante. Eu não posso trabalhar com brocas sem irrigação em tecido ósseo, porque se eu esquentar esse tecido ósseo, eu vou causar uma zona de necrose, eu vou causar um problema crônico para esse paciente, uma dificuldade de reparo. Então, sempre trabalhando com irrigação, sempre trabalhando com uma boa visualização, um retalho bem descolado, proporcionando que eu consiga fazer o acesso a essa lesão inflamatória bastante frágil, né? Vemos que ela passa a se fragmentar facilmente, sendo, neste caso, não tendo sucesso em fazer a remoção dessa lesão como um todo, mas removendo os fragmentos para que a gente consiga a eliminação total desse agente inflamatório, desse tecido contaminado pelas bactérias endodônticas. Bactérias endodônticas que levaram a uma inflamação periapical. A endodontia já foi realizada, lembrando. É muito importante nesse caso que a gente já tenha realizado a endodontia, porque a partir do momento que eu tenho uma excelente endo feita, eu vou poder fazer a apsectomia. A apsectomia somente, sem necessidade de obturação retrógrada. Neste caso, a endo está bastante satisfatória, eu já consigo fazer uma boa eliminação dos agentes contaminantes através da apsectomia, sendo dispensando a obturação retrógrada. A gente já vê ali o ápice com uma porção de guta sendo removido, isso complementando a minha curetagem, complementando a remoção da lesão. Vemos que ainda na parte palatina a gente observa ali um pouco de lesão inflamatória, a remoção se faz necessária para que a gente tenha aí sucesso e essa cavidade cística, essa cavidade inflamatória tenha sido descontaminada por completo. Observe o cuidado, a necessidade que nós temos de fazer essa curetagem com bastante acurácia, com instrumentos bastante cortantes, impedindo ali que deixe um remanescente inflamatório nessa região. E a ideia desse procedimento é eliminar justamente todo e qualquer remanescente infeccioso, eliminando tecido inflamatório, eliminando conteúdo bacteriano. A discussão, geralmente em pauta entre cirurgião e endodontista, o profissional que realizou o tratamento de canal, é se foi suficiente o material disposto ali na região do ápice, a região do terço médio, para que se deva ou não complementar uma obturação retrógrada. Neste caso, foi conversado com o endodontista, a endodontia foi bastante satisfatória, foi conseguido condensar bastante material ali no periápice e a gente optou por não fazer a obturação retrógrada, apenas fazer a apsectomia, buscando descontaminar essa região periapical, eliminar bactérias que potencialmente estariam contaminando o terço apical interno do dente, bem como ligamento periodontal, suas estruturas adjacentes, facilitando o acesso cirúrgico também a essa região palatina, para que todo esse conteúdo pudesse ser curetado. Estou utilizando aí uma cureta bastante pequena, uma adaptação, é um tunelizador adaptado para curetagem intraalveolar, curetagem de cavidades, que eu gosto bastante. E aí nós temos uma cavidade aberta que precisa ser preenchida. Eu gosto muito de preencher com biomaterial. Neste caso estamos utilizando um biomaterial neste caso estamos utilizando um biomaterial aloplástico. Um biomaterial aloplástico, um material sintético que tem como objetivo a osteocondução. A partir do momento que esse material está ali, ele impede que ocorra invaginação de tecido mole para dentro da cavidade que a gente preparou, na cavidade que nós curetamos, e proporciona que ocorra a deposição de matriz óssea para que futuramente se mineralize e forme osso ali nessa cavidade. Então, agora vemos a etapa da sutura. A etapa da sutura ela é muito importante, porque em situações em que nós nos aventuramos a fazer descolamento de papilas, nós precisamos garantir o correto posicionamento,
o correto reposicionamento dessas papilas. Se eu faço uma sutura mal feita neste momento, eu provavelmente vou ter deiscências, eu vou ter recessões gengivais, eu vou ter aspectos que são muito desfavoráveis no sentido estético, funcional para o meu paciente. Então, a primeira sutura que eu vou dar é a do vértice, da relaxante. Nesse caso, fizemos apenas uma relaxante, o retalho foi um retalho triangular, em que a gente reposiciona primeiramente pelo vértice dessa relaxante. E depois eu vou distribuir nas papilas, as suturas de reposicionamento das papilas. A melhor sutura, na minha humilde opinião, a melhor sutura que nós temos para reposicionar a papila é a sutura em colchoeiro vertical. Por que, Charles? A sutura em colchoeiro vertical, ela proporciona que eu consiga trazer minha papila exatamente para a posição onde ela estava, sem realizar uma compressão nela, sem eu deslocar ela da posição, sem que o meu fio fique gerando ali um estrangulamento dessa estrutura de papila. Eu estou utilizando um espelho para auxiliar na passagem da sutura pela palatina, facilitar a minha visualização, principalmente porque eu estava filmando, mas eu posso utilizar ali do paciente uma posição bastante deitada, em que eu mude de posição, eu mude de 9 horas para 6 horas ali durante a operação, sim, para ter visualização direta ao palato, não vejo problema algum. Mas para facilitar a filmagem, a visualização, eu trouxe essa técnica utilizando o espelho bucal. Então, trazendo o nó em posição, a gente consegue reposicionar essas papilas adequadamente, sem nenhum tipo de preocupação com relação à saúde desse retalho. Eu não vou gerar compressão, o retalho vai ficar bem posicionado, vai ter aí uma nutrição adequada. Esses fios eles não estão estrangulando o tecido, não estão gerando uma compressão excessiva. Notem, na colchoeira vertical é isso. Eu passo de vestibular para palatina e depois de palatina para vestibular no centro da papila, trazendo ali, olha só, uma possibilidade de reposicionamento adequado da minha papila. O último ponto que eu vou demonstrar, então veja, entra na vestibular, vai passar, vou trazer ela para a meia interproximal, geralmente de costas, para não lesar a minha agulha na passagem. Então veja que eu passo ela de costas, levo ela para a palatina e lá na palatina eu vou fazer retorno da minha agulha. Pode ser que às vezes eu consiga já na passada, pode, muitas vezes eu vou levar essa agulha lá para o centro da papila e ela já muitas vezes consegue passar de primeira, às vezes ela bate na crista do rebordo alveolar, eu tenho que tomar cuidado, fazer uma manobra para que ela não torte, para que ela não perca o fio, para não ficar insistindo em passar ela na crista, e levo ela para vestibular novamente. Quando eu saio com essa estrutura para vestibular, aí eu passo mais no ápice da papila, veja, de dentro para fora, e consigo ali uma excelente adaptação do meu retalho, excelente manejo ali da minha papila, sem que ela fique deslocada, sem que ela fique mais para mesial, mais para distal, e facilita bastante o meu pós-operatório, que eu tenha um aspecto estético favorável. E aqui a gente vê a finalização, retalho 100% posicionado, com estruturas suspensórias ali buscando evitar recessões gengivais, um caso bem satisfatório, bem conduzido, felizmente.